Pessoal, eu dei o start aqui na gravação, tá? Então, tô dando uma olhada aqui na última aula. Achei a sala de vocês. Deixa eu. Então, pessoal, lembrando que a gente já analisou tudo, ó. Fórum, parte um, né? O fórum, parte 2, né? A gente analisou a atividade um, atividade 2, atividade 3. Na última aula, a gente. Vocês não perderem, ó, o. Aí lembra que a gente começou a análise com a atividade 2, não, todas as atividades, né? Só que usando a planta arquitetônica 2, tá? Então, basicamente, os mesmos cálculos. O cálculo para atividade um, para atividade 2 e para atividade 3, tá? Eu vou tentar aqui ver se a gente chega o mais rápido, o mais longe possível aqui, porque essa aqui é a última aula. E daí, ó, vamos fazer um disclaimer antes aqui, pessoal. Então, dia 29 finaliza, só um minutinho. Então, 29, inclusive, desculpa, gente. Inclusive, vocês têm a última aula presencial na terça-feira de predial. Isso mesmo. Então, a última, o presencial e também ao final, tá? Da UC de projetos, tá? Então, pessoal, eu vou avançar aqui no cálculo da arquitetura 2, mas assim, professor, o senhor não terminou, né? Você finalizou a aula, mas não terminou o cálculo da, da atividade um, 2 e 3 da arquitetura 2, mas eu já fiz o da arquitetura um, né? Quem quiser o da arquitetura 2, é só refazer, né? Não, professor, acho mais fácil que o senhor já fez, aí eu vou seguindo passo a passo, eu vou praticando. Beleza. Você pode entregar o da arquitetura um. Eu só estou dando uma opção aqui, né, de você fazer novamente e poder recalcular, tá? Então, na aula passada, a gente pegou até o arquitetônico, tá? Deixa eu só ver, mas acho que eu coloquei na aula passada, é porque eu não estou lembrando. Mas se eu já pus aqui, deixa eu ver se. ah, Arquitetura um com cotas. Não, não é aqui não, gente. Só tem o arquitetura um. O pessoal tá achando que eu esqueci. Mas eu consigo fazer alteração aqui, tá? Deixa eu só fazer alteração rapidão aqui. Eu vou colocar aqui, eu vou pôr disponível para vocês a planta arquitetônica 2 com cotas, tá? Isso, coloquei lá na atividade um. Vou pôr também lá na folha da atividade 2, tá? Porque da atividade um ele pede para você fazer o da arquitetura um, tá bom? Eu vou dar essa opção. É porque eu devo ter esquecido de passar para a Laura aqui, que eu lembro que eu tenho até outra turma também, né? Também do Roberto Manjo.
e ela colocou arquitetura. Aí eu acho que eu esqueci de falar que era para a turma de vocês. Na verdade, eu tenho três turmas com do Roberto Mange, né? Duas estão no mesmo módulo, né? Inclusive na mesma UC, e uma tá no módulo 2, tá? Do módulo 2 é fácil, mas eu lembro que eu tinha pedido. Desculpa aí, pessoal. Mas agora tá, a arquitetura tá aqui. Vamos fazer o cálculo, né? O cálculo de alocação de carga, tá? Deixa eu compartilhar. Agora tá ok, viu? Se for aqui em qualquer um, atividade um, atividade 2, ó, tem a planta arquitetônica 2 para você baixar. Aí você pode vir aqui, ó. Você clica só no arquivo específico, tá? Você não precisa baixar a pasta inteira, né? Ah, não, só preciso desse aqui, ó, da arquitetura 2, tá vendo? Ela foi baixada aqui. Eu só baixei aqui para mostrar para vocês que está funcionando, tá? Então, eu abri duas vezes. Olha, eu lembro que até fiz a folha de rascunho. Isso mesmo. Uai, mas deveria estar desenhado aqui. Mas ok, eu já fiz o do banheiro, né? Vamos fazer o de iluminação aqui, ver se dá para fazer todos de tomada, né? O do banheiro aqui, né? 100 volt ampere é maior, né? Só que é um pouco maior, né? Aí sobrou. Aí você, dos 6 você tira já 100 volt-ampere. Eu até coloquei o algoritmo aqui, deixa eu tirar aqui a marca do parágrafo. Até aqui, ó, pessoal, ó, 6, eu tinha que ter tirado 6, tá? É porque assim, lembra lá a regra? Você tira, você aloca para os primeiros, vamos supor que fosse 10, né? Que é quase o exemplo aqui da cozinha, né? Aí para o 6 você tira 100 e aí desses 100 que eu já retirei, desses 6 que eu já retirei, vai sobrar 4, né? Então o 4 você aloca 60 volt-ampere, tá? Então aqui eu confesso que me equivoquei aqui, ó. Você sempre retira primeiro 6. Aqui, ó. Aí 6,32, né? Menos 6, a gente sabe que vai dar 0,32, né? Para aí o algoritmo ficar ordenado da maneira correta. Então, menos 6 metro quadrado. Você já aloca o quê? 100 volt-ampere. Sobra 0,32 metro quadrado. Sobrou 4? Não, né? Não tenho 4 inteiro, então não vou alocar 60 volt-ampere, tá? Então, uma luminária. Deixa eu diminuir aqui. Tá muito grosso. Uma luminária de 100 volt-ampere. Circuito um comando A, por exemplo, né? Ao interruptor fica aqui, circuito um comando A. Daí a gente vem, né?
Vamos lá pro cozinha, né? COS. A área igual a 10,15. Que inclusive é maior que 6 metros quadrados. Agora sim, ó. Aí você sempre pega o global, 10,15 metro quadrado menos 6, que é a primeira alocação de 100 volt-ampere. Agora sim o algoritmo está correto. Vai sobrar, né? Eu sei que vai sobrar 4,15, mas é bom você sempre faça o cálculo, né? Mesmo porque quem vai fazer isso é o computador, né? Mas sempre faça o cálculo, porque às vezes, né? Dependendo aí da função que você tá ali. Ó, só para vocês terem uma ideia, eu mesmo no curso de engenharia elétrica, o professor pedia ter uma. A gente nem considera uma linguagem, é uma linguagem de programação, né? No final das contas, tem compilador, né? Chama MATLAB, né? É o acrônimo para Laboratório de Matrizes. Que na verdade o programa, né? Banco de dados, eles são strings, né? Strings de linhas, de colunas, ou seja, são matrizes, são, né? Colunas e linhas que formam, né, uma matriz aí, que você faz cálculo de determinante, em suma, de sistemas lineares. Então, o professor pedia para faz um algoritmo de como fazer por exemplo, os mais básicos lá era uma equação do segundo grau. A gente fazia um programa que já desenhava, plotava a equação do segundo grau, fazia análise, né, fazia o estudo do sinal, né, onde ele é positivo, onde ele é negativo, onde ele é nulo. Né? Então pedia diversas coisas, aí depois foi só aumentando, né? Acha a resistência de Thevenin. A resistência de Thevenin por um circuito seria a impedância, né? Que no final das contas, quando eu falo de circuito de tensão em corrente alternada, nós falamos de impedância, tá? A resistência é chamada de impedância porque você tem circuitos de características indutivas, que são as máquinas elétricas, né, os motores, e circuitos com característica capacitiva, né? Alguns são híbridos, viu? Tem o motor monofásico para ventilador, que ele tem a parte indutiva, que é a maioria, que é o indutor lá para girar o motor, e tem um capacitor, que é justamente para criar uma defasagem para ele iniciar o giro, tá? Porque senão, se você não tivesse capacitor ligado lá, o motor monofásico, ele não inicia o giro lá, né? Então, utilize esse capacitor. Então, você tem circuitos capacitivos, indutivos, aí esse tipo de circuito que tem capacitância, indutância e que ela altera o valor da resistência, nós chamamos de impedância, né? O global e a reatância, né? A reatância, que é a resistência que representada pelo circuito indutivo, e a resistência representada pelo circuito capacitivo. 4,15 metro quadrado, né? A gente já aloca o quê? Ratira, sobrou 4 inteiro, né? 4 metros quadrados. A gente já sabe que vai sobrar o quê? 0,15 metro quadrado. Aloca 60 volt-ampere. É bom sempre, ó, tira 4 agora, né? Sobrou 0,15. Então, a carga alocada da cozinha para arquitetura 2 é, é 160 volt-ampere, né? O somatório. 160 volt-ampere. Só um minuto.
160, né? Volt ampere. Circuito um, geralmente coloco circuito um, né? Comando B. Interruptor geralmente fica aqui, né? Contra a abertura da porta, né? Circuito um. Ó, lembrando que não necessariamente o, o interruptor, o circuito de iluminação, ele tem que ser totalmente o circuito um, viu? Às vezes eu tenho uma quantidade de carga, só um minuto. Eu tenho uma quantidade de carga muito alta, sei lá, 5.000 watts, só de potência de iluminação. Nossa, professor, onde tem isso? Uma loja, por exemplo, um supermercado em que você não tem iluminação, principalmente na parte do período comercial, na parte do dia, né? Você não tem iluminação natural. Ainda mais são um supermercado gigantesco, né? Você precisa de iluminação artificial, tá? Então, a luz vai estar ligada, né, o tempo inteiro para iluminar todo o supermercado. Então, eu só estou colocando o circuito um porque essa casa aqui, a, a, a carga de iluminação, ó, o que a gente está alocando é bem menos do que a iluminação real que um cliente vai pôr. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho um cliente, inclusive eu já fiz isso, né? Depois do advento das luminárias e fluorescente. Moço, eu tenho luminária fluorescente, fluorescente não, desculpa, de LED, de 15 watts, de 20 watts. Não, já as de 15, elas têm uma iluminância muito alta. Ela ilumina muito bem esse ambiente. Então, só para vocês terem uma ideia, eu tenho uma lá de 15 que eu coloco para iluminar lá o quarto que eu utilizo de escritório. De dia, ela ilumina o quarto inteiro. E é luz branca, né? Luz branca, ela é bom quando está escuro, né? A luz branca, ela ilumina melhor, né? Então, assim, o que o cliente vai pôr, por exemplo, eu aloquei aqui 100 volt ampere e aqui 160. Às vezes a cliente vai colocar uma de 15, vai pôr uma de 10 aqui. A menor que eu já vi, acho que foi de 5. Então, o que aloca é pouco e o que o cliente vai colocar, né, ainda mais com a tecnologia que a gente tem agora com essas de LED, né? Vai ser uma potência bem menor, tá? Então, assim, existe esse cálculo, né, que ele é geral, mas junto desse cálculo geral tem também a decisão do cliente, que ele não necessariamente vai utilizar toda essa carga alocada, não só para iluminação, mas também para tomadas de uso geral, né? Uso específico não tem jeito, né? Geralmente o pessoal no chuveiro aí gosta de tomar banho aí no mais quente aí, né? O interessante é você intercalar o, a temperatura mais quente com a temperatura aquele morno, né? Se não tiver muito frio, com certeza você consegue, né, colocar no morno, né, que geralmente é a metade, né? Então, se você pegar o chuveiro de 4.400, né, se você deixar sempre na temperatura do meio, no morno, né, você vai ter uma potência de 2.200 e dá para você, né, você ajeitando ali no, no registro ali, né, diminuindo, aumentando ali o fluxo da água, né? Dá para você ter uma água quente sem ir gastando a metade da potência do que você gastaria colocando no mais quente, tá? Vamos pegar a sala lá. As salas são 17 metros quadrados. Com certeza é maior que 6 metros quadrados. Então, aí você já vê, ó, 17.
É bom você fazer assim, porque é 17, 17 exato, metro quadrado, menos 6. Porque se você já considerar o 6 aqui dentro, aí às vezes você pode fazer uma bagunça. E é bom esse raciocínio aqui, que ele te ensina até você desenhar o algoritmo, né? Você tem as estruturas de repetição, as estruturas de condicional, né? Se isso, se não é else, né? If else e por aí vai, né? Dá para você fazer um algoritmo bacana em cima disso aí, ó. Aí menos 6 já aloca 100 volt ampere, né? Aí você já pega, e já retira, ó, 17 metro quadrado menos 6 dá 11 metros quadrados. Então, a partir da segunda, a segunda retirada é sempre 4 metros quadrados. Então, 4 metros quadrados, você retira 60 volt ampere. Aí, menos 4 agora, né? Sobrou 7 metros quadrados. Agora, ó, menos 4 novamente, né? Enquanto tiver 4 metros quadrados inteiro dentro, você vai alocando 60 volt ampere. Vamos tirar menos 4 novamente. Sobrou 3. Agora não tem jeito, né? Não tem mais 4 metros quadrados inteiro. Então nós temos, servido 12, né? 120 mais 100, né? 220 volt ampere, viu? Geralmente esse número ele é perigoso, 220, que a gente deixa eu salvando aqui, que a gente sempre correlaciona ele ao valor da tensão da tomada, né, do monofásico. Pelo menos aqui em Goiás, né, onde é 220, né, onde é 110, 127, né? Tá vendo, ó? Essa sala aqui, ó, facilmente, eu duvido, ó, uma sala dessa aqui, se eu colocar, aí, ó, 3 por 4 aqui, eu colocar uma lâmpada aqui de 20 watts aqui de LED, moço, isso aqui ilumina tudinho. Você não precisa, ou seja, você tira 20 aqui, ó, sobra 200 ainda alocado só para a carga desse ponto aqui. Circuito um, comando C agora. Vamos para o próximo aqui, o quarto, né? E1 igual a 15, 15,16. A área é maior que 6 metros quadrados. Então, ó, isso aqui é uma estrutura condicional, né? Na hora que o mouse, na hora que ele seleciona, na verdade, o Proelétrica, na hora que você seleciona aqui, ó, ele já entende que é o quarto. Aí você clica com o direito do mouse, vai aparecer um menu, né? Aí você fala distribuir lâmpadas, né? Iluminação. Ele já pega, fala a carga locada. E daí ele já automaticamente, pelo menos a última versão que eu mexi, ele já coloca aqui a luminária que foi dimensionada para ele. E daí você escolhe se você vai colocar uma luminária com a potência menor para ele. Quer dizer, você não, né? O cliente, depois ele escolhe lá. Então, 15 metros quadrados menos 6 metros quadrados. Tem volt ampere. 9. Para 9 agora menos
4 metros quadrados. 60 volt-ampere. Sobrou 5. Já dá para fazer mais uma alocação. 1 metro quadrado. É menos 4 metros quadrados. 60 volt-ampere. Né? Olha, menos 4 vai ser o quê? 1 metro quadrado. Então, carga alocada para o quarto 1 é o mesmo, né? 220 volt-ampere, né? Para o quarto 1. Deu igual da sala aqui, ó. Ainda bem que existe o AutoCAD, né? Porque senão os desenhar tudo na mão assim, ó. Circuito, deixa eu ver, A, B, C, D. Circuito 1, letra D. O próximo vai ser o E, né? O quarto 2. Eu vou fazer o máximo possível aqui, tá, pessoal? Iluminação, vou ver se ainda dá tempo ainda de fazer os de tomada, tá? Então, quarto 2, 10,5 metro quadrado. A condição, né, passou que é maior que 6 metros quadrados. Então, aí a gente começa. 10,5 menos 6 metros quadrados. 100 volt-ampere. E dá 405, mas é sempre bom, viu, pessoal? Mas na calculadora, ó, que aí com essa função aí, que você apertar, depois que deu o resultado, apertar o menos, né? Aí ele pega o último valor e subtrai o que você está subtraindo. Sempre é assim nas calculadoras aí mais novas. 4,5, né? Menos 4 metros quadrados. 60 volt-ampere. Mas sempre o primeiro é 6, o segundo é 4. Então sobrou 0,5 metros quadrados. Então a carga alocada para iluminação no quarto 2, né, no Q2 aí. Parece sempre professor de matemática, né, chamando o quarto 2 de Q2, né? Eu tenho certeza, viu, se eu for abrir lá, for debugar, né, no Assembler lá o programa lá, a gente vai ver as linhas de código. Se bem que no Assembler é uma linguagem de máquina aí, né? Se colocar no nível que pode ser que ele tenha feito em linguagem C, né? Talvez até Python, mas não, mas ou linguagem C, é, pelo menos C, ou então Java, né? É orientado a objetos, Java. Então 100, né? Mais 60, 160 volt-ampere. Então quarto 2. Deveria ter colocado o desenho original, né? Quarto 2 aqui, mais para cá, né? Para não ficar no meio aqui. Quando é no projeto, pessoal, a gente coloca o nome do ambiente. A gente não coloca no centro, que às vezes pode atrapalhar na hora de jogar o projeto elétrico, né? Mas se ficar concorrente às linhas, a gente só pega e move, tá? Porque às vezes o programa, ele coloca, por exemplo, na hora que ele faz o cálculo e coloca todas as tomadas aqui, ele ele às vezes ó, coloca tomada aqui atrás da porta, né? Que aí, quando é quarto, né, de 5 em 5 metros, só quando é cozinha e similares e banheiro, né?
E aí é a cada 3,5 metros. Então, 160. Parecendo 100, né? Não, deixa eu desenhar esse trem direito. Comando E. E também, ó, muitas vezes a gente coloca a área e o nome do ambiente, né? Num cinza bem clarinho, tá? Para justamente ele não atrapalhar e não se destacar. Porque o projeto, ó, geralmente, aqui eu deixei vermelho para ficar. Poderia ter colocado preto também, né? Que até foi, acho que foi na aula passada, acho que demorou aqui, porque na aula passada é que eu criei aqui esse PDF aqui, né? Porque nem tinha. Geralmente o arquitetônico, que é em preto, né? A folha geralmente na hora que imprime é em branco, né? Só no AutoCAD que você pode colocar o fundo preto e até melhor o fundo preto, porque ele descansa mais seu olho, né? Circuito um, comando E. E aí, a gente, na atividade um, a iluminação, já vou calcular a carga total, né, que é aqui, ó, ó, vou usar o desenho, viu? Vou mudar a cor aqui. Ó, minha letra tá até boa. Então é o que? É banheiro, que é 100 volt-ampere, mais cozinha, que é 160, mais sala, né? Que é 220 volt-ampere de potência aparente, né? Mais o quarto um, né? O Q1, 20 volt-ampere, mais o quarto 2, que é 160 volt-ampere. Então, a carga. Desculpa, gente, hoje tá. O ar-condicionado me castigou aqui hoje. 100, né? Mais 160, mais 220, mais 220, quarto um, né? Mais 160, o quarto 2. Dá um total de 860 volt-ampere. Aí já pegando um gancho, isso seria a carga total da iluminação, né? Aí a gente faria a, a carga. Tá difícil, né, gente? Desculpa mesmo. A gente faria a carga, né, das tomadas, né? Tá dando quase o final aqui. Mas eu vou emendar no exercício 2 só para o de iluminação, tá? O exercício 2
ele pede para você, ele dá o exemplo lá da iluminação e pede para você fazer a tomada, né? Mas como para arquitetura 2 não tem, né, não tem nem iluminação, nem tem nem tomada, né? Então eu vou fazer o 1 aqui já foi feito, né? O 2 você tem que dimensionar o quê? A corrente, né? A proteção, né? Já que esse é o circuito de iluminação, né? Circuito de iluminação. Aí lembrando, né, que você tem o geral, onde é que eu vou ficar sabendo que ele existe? Peraí, rapidão, gente. Só um minuto. Nem tava travando aqui, eu não tinha certeza. O geral aqui, ó. Você, aí se for 220, né? Você, com a carga total, obviamente, né? Da iluminação, tomada de uso geral, tomada de uso específico, né? O exercício 2 e o 3, né? Você dimensiona o disjuntor geral, a gente não vai saber porque ainda falta o de tomada, né? E a gente está em cima aí do prazo. Mas não, pessoal, vocês não estão desassistidos. Tem todo o cálculo para arquitetura 1, tá bom? Tem do exercício 1, do exercício 2, do 3 e do fórum de discussão. Que é lá aquele que eu pedi para vocês deduzir, né? O diagrama unifilar, as potências, né? A partir daquelas, é uma cozinha e um banheiro, tá? Daquele ambiente lá. Então, você olhando aqui, né, por exemplo, para saber esse aqui, ó, categoria M1, esse aqui é o M2, esse aqui é o monofásico categoria 3, ó, esse aqui é o trifásico categoria 1, trifásico 2, trifásico 3 e trifásico categoria 4, tá? Então, dependendo da carga total, obviamente, né, eu teria mais carga aqui para contar aqui, né? Vamos supor que desse, sei lá, igual deu lá mas lá era 127, né? No exercício 1 ele pede isso, né? O de 127, se eu não me engano, acho que deu bifásico. Acho que foi bifásico B1, se não me falha a memória. Ó, ainda tem um trifásico categoria 5, ó, ainda tem o T5 aqui, ó. Para tensão de, lembrando que é 220/380, né? Monofásico, né? Monofásico 220, bifásico 380. Nada de falar que o 380 aqui é trifásico. Ele é só trifásico aqui, ó. Aqui, onde é o 110, que na verdade é 127, que é monofásico. Aqui é bifásico, né? E se você multiplica o 220, né? O 220 aqui, ó, vezes raiz quadrada de 3, aí dá os 380, né? É porque assim, é porque é 127 vezes a raiz quadrada de 3, aí vai dar um valor irracional menor, né? Aí se você for fazer certinho aqui, ó, vai dar 380, ó, 127 vezes raiz quadrada de 3, é 219,97, né? Aí você pegar esse valor aqui e multiplica ele por raiz de 3, olha só, 381, né? Dá bem próximo. Só que todo mundo considera como 380, tá? Então, se você só tem só trifásica 380 quando é aqui, ó, 127. Agora, quando é 220, né? 220 raiz de 3, né? Isso aqui é bifásico, viu? Aqui ele é bifásico, aqui ele é trifásico, tá? Isso vocês têm que entender.
Então, geralmente, né, eu tenho um geral que eu descobriria aqui, vamos supor que fosse, sei lá, M3. Não estou dizendo que é, viu? Porque ainda falta o cálculo da tomada e vai ficar para vocês, tá? Aí você vai ter um medidor de energia. Aí aqui que você coloca M3, né? Que ele é quilowatt hora. Esse M3, ele tem a opção 60, né? Ou 63. No caso, você, projetista que vai escolher, lembrando que lá no quadro de distribuição você vai repetir ele, né? 60 ou 63, caso você escolha, né? E aí vai ter um disjuntor por circuito um disjuntor por circuito 2 e um disjuntor pro circuito 3. Como ele é monofásico, então provavelmente não, todos serão monofásicos, né? Não tem como ter bifásico aqui ou trifásico, né? Então aqui é o quadro de distribuição terminal, QDT, né? Aqui é a medição de energia, tá? Então esse é um resumo aí, tá, pessoal? Então, ó, já tem todo o cálculo da arquitetura um, arquitetura 2, infelizmente não deu para a gente finalizar aqui, mas o cálculo a gente já refinou ele, já mostrei ele aqui extensivamente para vocês. Lembrando, pessoal, que ela finaliza na próxima terça, o ao C de vocês, né? Finaliza no dia 29, próxima terça, que inclusive é a décima C de vocês, o C não, desculpa, é o 10º momento presencial, tá? Aí eu vou dar uma olhada aqui nas FOs, né, eu não me lembro se eu já publiquei todas, tá? Mas aí fiquem de olho, se tiver faltando alguém. Eu já pedi para a Laura deixar, né? Ela até avisou para vocês para deixar a recuperação de instalações prediais, de segurança e eletricidade e a recuperação de projetos elétricos prediais já aberta para vocês. Tranquilo? É isso, pessoal. Né? Então, aí, como o módulo, né, o EAD acabou hoje, né, 25/4. Então, já vamos fechar essas notas, né? Vamos mandando mensagem. Caso eu não responda, de forma rápida, já entre em contato com a Laura e fala, ó, falta corrigir, eu vou olhar aqui, né? Porque aí eu já vou começar a fazer aqui o fechamento de vocês, tá? Dessa UC, não só da UC, mas do módulo, né? Desses 3 módulos aqui, ó, para já gerar as notas do módulo específico um, porque é, como ela acaba dia 29, geralmente uma semana depois, até uma semana, às vezes até na mesma semana aqui, a gente já faz o conselho de classe, tá? Então, ó, e corre, pessoal, porque eu tenho. Só na próxima semana eu tenho de vocês. Na aula anterior que eu estava ministrando também é o mesmo módulo, só que ela é de catalão, né? Eu tenho de vocês, Roberto Mange, e de catalão. Pelo menos é o que eu estou lembrando agora de cabeça, tá? Então, por favor, envie, faça as de atividade de recuperação, tá bom? Fiquem com Deus e vamos aguardar aí, vamos finalizar, né? Para a gente já pegar o cronograma aí. Eu ainda não tenho o do próximo módulo, né? O próximo módulo a gente começa com instalações industriais,
depois acionamentos, né, eletropneumáticos e hidráulicos, e por fim projetos elétricos industriais, tá? Então é isso, pessoal. Não esqueçam, viu? Não esqueçam de fazer, né, as atividades para eu corrigir o quanto antes, para vocês não ficarem de dependência em nenhuma matéria, tá bom? Parar aqui a gravação, fiquem com Deus, né? E aguardo o envio para a gente poder fechar as notas aí do módulo 1, tá? Porque aí provavelmente já na outra semana, depois que a gente fechar, já vai ser o período de matrícula do próximo módulo, tá? Até mais, galera.